Aborda sobre o tema dos direitos dos transexuais. O direito transexual é um direito fundamental, sendo ele adaptado de acordo com as suas necessidades. Essa necessidade é o direito à personalidade e, devido às inúmeras ações, o nosso Estado Democrático de Direito percebeu que tinha necessidade de dar aos transexuais uma resposta. Essa resposta foi a que o STJ, a jurisprudência que o STJ promulgou, onde os transexuais têm o direito de fazer o registro civil de acordo com o seu gênero, mesmo tendo uma grande repressão religiosa política. Sendo assim, também surgiu o direito à adequação de gênero, que é a cirurgia, que pode ser feita pelo SUS. Nós visitamos uma ONG, onde o presidente Edmar fala brevemente sobre o mundo dos transexuais. E é só isso. Meu nome é Edmar Sierota, eu sou psicólogo, presidente da ONG Chama, Associação Homossexual de Ajuda Mútua, que é uma instituição que há 13 anos trabalha com os direitos humanos da população LGBT e de pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS e hepatite virais. Para começar, o que seria a transexualidade? É muito comum que as pessoas confundam a questão da transexualidade com orientação sexual ou identidade sexual. É importante a gente entender que há uma diferença entre sexualidade e gênero. Então, basicamente, deveríamos entender a seguinte situação. A orientação sexual são as orientações mais conhecidas, que são a hétero, homossexual e bissexual. Então, isso seria a orientação sexual. Quem está nesse grupo? Os homossexuais são os gays e lésbicas, os bissexuais e os heterossexuais. As pessoas trans é uma questão que não é relacionada à sexualidade, sim à sua identidade de gênero. Então, a pessoa trans, ela tem uma identidade de gênero não compatível com o gênero dado ao nascimento. O que é isso? A gente precisa entender o conceito de gênero. O conceito de gênero é uma construção sociocultural e histórica, onde são dadas várias características para o que se determina ser o gênero feminino ou o gênero masculino. Normalmente, o gênero, socialmente, ele é definido através do órgão genital da pessoa. Então, pelo órgão genital do pênis se diz que o indivíduo terá que seguir um padrão e normas masculinas, e pelo órgão genital vagina, o indivíduo tem que seguir um padrão e normas do que seria o feminino. Quando a identidade de gênero daquele indivíduo não corresponde ao gênero dado ao nascimento, ou seja, aquele órgão genital e aquelas características que a sociedade diz que tem que seguir, a pessoa então é uma pessoa transgênero. Então, dentro dos transgêneros, temos vários grupos, entre elas os homens trans, as mulheres trans, travestis. Então, são vários grupos que estão dentro desse termo transgênero. Então, uma pessoa transgênero nada mais é aquela pessoa cuja identidade de gênero não é compatível com o que se diz socialmente de ser o gênero através do órgão genital. Qual que é a diferença que muitos de nós fazemos entre o transexual e a travesti? As pessoas transexuais e as travestis são pessoas transgêneros. Então, cuja identidade não é compatível com o gênero dado ao nascimento. Há várias explicações dependendo da linha que se segue com relação ao que diferencia um grupo do outro. Então, o que diferencia uma mulher trans de uma travesti? Então, dentro da linha da psicologia se discute algumas questões, dentro da linha jurídica se discute algumas questões, a antropologia discute outras questões. Basicamente, a gente poderia dizer que a mulher transexual é diferente da travesti, porque a mulher transexual ela assume uma identidade de gênero com todas as suas características, ou seja, o seu sexo biológico é masculino, a sua identidade de gênero é feminina, e ela assume todas as características desse ser feminino. Já a travesti normalmente não assume todas as características do feminino, mantendo algumas características masculinas. Então, em alguns casos, alguns estudos, elas são tratadas inclusive como pessoas bigêneros.
tem características de ambos os gêneros. E qual seria a relação da tratativa do Estado com relação ao direito das transexuais? Então, o Estado com relação ao direito, ele é muito complicado de se lidar. Né? Até porque o Estado tem os seus 3 poderes e ele é carregado, digamos assim, de todos os preconceitos culturais que são históricos. Principalmente, atualmente, onde a gente pode dizer que o legislativo brasileiro é um dos mais retrógrados que já foram eleitos, então a gente pode calcular o quanto os direitos têm regredido atualmente. O Estado ele é lento em colocar em prática aquilo que a gente poderia dizer que é uma legislação até bonitinha no papel. Então, a questão dos direitos das pessoas trans, que o Estado deveria de suprir e não faz. A questão da retificação da documentação das pessoas trans, que a gente tem uma lei de registro civil da década de 70, se eu não me engano, 60 ou 70. Imagina o quão retrógrada ela é. E aí se criou o nome social, que nada mais é do que uma gambiarra para tratar aquela pessoa não pelo nome de registro. Outros países muito mais evoluídos nesse tipo de lei, como por exemplo a Argentina, tem uma lei onde basta a pessoa ir no cartório que ela faz a alteração do nome. Não precisa de todo um processo judicial como aqui no Brasil, que às vezes não ganha em primeira nem em segunda, vai para o Supremo. Então são casos assim muito complexos. Com relação à saúde, educação, ao trabalho, geração de renda, não há nenhum suporte para essas pessoas. Então o poder público ele é muito falho nessa questão das pessoas trans. Então, a questão da transexualidade é diferente da homossexualidade, que é a orientação sexual. A transexualidade ainda está constando no CID e no DSM como disforia de gênero. Ou seja, ela é tratada como uma doença. O que se entende é que, se tratada como uma doença, é dever do Estado oferecer diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Só que não é o que acontece. As pessoas trans não ganham um hormônio na rede pública, os processos de atendimento com profissionais especializados, por exemplo, o endocrinologista precisa ser especializado nessa questão para poder atender. Uma grande maioria dos endócrinos não aceita atender as pessoas trans por não entender essa diferença da questão da hormonização. Então, o sistema único de saúde tem uma falha muito grande. Se criou alguns centros de tratamento à saúde das pessoas trans no Brasil, mas infelizmente a grande maioria deles não está em funcionamento. Aliás, são 7 que foram criados, inclusive Minas tinha 2 que foram fechados, de Uberlândia e de Belo Horizonte estão fechados. A saúde, então, não há esse suporte necessário. Trabalho e geração de renda é o mais complicado de todos, porque há um preconceito muito grande das pessoas trans e no mercado de trabalho, então, ele se fecha completamente a esses indivíduos. Ainda mais quando a pessoa é uma pessoa esclarecida e que vai exigir os seus direitos, o direito ao nome social, o direito a ser tratado conforme sua identidade de gênero, ao uso de banheiro conforme identidade de gênero, e etc. E as empresas não entendem, então o mercado de trabalho ele é muito fechado às pessoas trans. É mais ou menos sobre essa linha que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Com relação à sociedade, como que você percebe que ela encara com relação ao nome social do transexual, ao nome mesmo? Preconceito puro. Primeiro começa na tratativa com a pessoa. Então vai chamar a travesti de o travesti, então não respeita a identidade de gênero. Se a travesti tem uma identidade de gênero feminino, ela tem que ser tratada no feminino. É ela, é a. Do mesmo jeito, o homem trans precisa ser tratado no masculino. É ele, é o homem trans, é o fulano. A mulher trans precisa ser tratada no feminino, sua identidade é feminina, então, que é ela. Então já começa por aí, não se respeita a tratativa. E quando se fala que tem um nome social que não é o que está na identidade, é a justificativa perfeita para a pessoa preconceituosa. Aí ela fala assim, eu só sigo o que está no documento. Então é a justificativa para que o seu preconceito seja
digamos, legalizado. Então, a forma de utilizar para justificar o preconceito. E tem como você explicar para a gente como é feito o processo para mudança de nome e sexo? Então, o processo, normalmente, ele ocorre separado. A retificação do nome e a mudança do sexo ou gênero no documento. Por que normalmente acontece separado? Porque quanto à mudança do nome, do prenome, ele está bem avançado. Então, são casos onde, os casos onde não ocorre essa mudança, são casos onde cai numa vara de um juiz preconceituoso, ainda muito retrógrado, que é boa parte do Brasil, infelizmente. Mas, de acordo com o que veio acontecendo de decisões anteriores, então, a questão do precedente, etc. Então, a mudança do prenome ela é muito mais fácil de se conseguir. Inclusive, aqui em Uberlândia, das 10 varas que a gente tem aqui, somente 3 que a gente sabe que não fazem, que o juiz não autoriza, e 2 aonde depende do humor do juiz. Então, a gente tem 5 varas que, quando do sorteio do processo, já é causa... já é causa ganha, assim. As 5 já são causa ganha. Então, a gente tem 5 juízes bem atenciosos. Os outros 5, infelizmente, ainda muito atrasados. Por que eu falo que a mudança do prenome e a mudança do sexo no documento normalmente é separado? Porque ainda está em início os processos onde se deu ganho de causa para a mudança do sexo no documento para quem ainda não fez a cirurgia de redesignação sexual. Algum outro caso até agora onde foi aceito a alteração sem a cirurgia. Então, o que acontece? Para não haver a perda do caso do prenome devido à questão do sexo no documento, os advogados preferem entrar com o prenome e depois dos procedimentos cirúrgicos entrar com a mudança de sexo no documento. E aí é uma forma de garantir que o prenome já inicialmente a pessoa já possa começar a fazer a utilização do documento com o nome de acordo com a sua identidade de gênero e depois vai fazer o processo então do tratamento e da mudança do sexo no documento. Então, o direito ele deve sim andar com essas mudanças na sociedade? O direito, na verdade, deveria de preceder as mudanças na sociedade. Deveria de ser a porta de abertura para que os grupos de pessoas que não se encaixam dentro do que a gente culturalmente chama de normais na sociedade, o direito deveria de preceder a abertura de possibilidade para essas pessoas. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. São grupos que vão surgindo culturalmente, historicamente, e que depois vão ser marginalizados pelo preconceito. Quando marginalizados, vão se organizar, lutar pelos seus direitos e, quem sabe, conseguir esses direitos legalizados. Então, o que não garante que esses direitos serão legalizados realmente. Porque aí precisa de todo um processo que envolve judiciário, legislativo, executivo, e que, infelizmente, no Brasil, a gente pode falar em esfera municipal, estadual e federal, é ainda muito retrógrado, muito enraizada a questão religiosa e de valores pessoais que são colocados como valores institucionais. Então, só para a gente finalizar, então, a gente vai com relação ao tema do nosso trabalho, para você só fechar e amarrar, que é o transexual e o direito de ser tratado socialmente de forma condizente com sua identidade. Você acha que isso acontece? Não acontece. É uma luta diária conseguir que uma pessoa trans seja tratada de acordo com a sua identidade de gênero. No mercado de trabalho não respeita a identidade de gênero, a saúde não respeita, a educação não respeita. Então, se a gente for olhar todas as áreas que são áreas primordiais para a vida do ser humano, não é respeitado, e a própria sociedade, o convívio social que não respeita. Muitas pessoas não respeitam, é claro, por não conhecer a situação, por falta de conhecimento, mas a grande maioria é pelo preconceito mesmo, preconceito internalizado com aquilo que é diferente e
com aquilo que ataca os seus valores pessoais. Não procura aprender. Não procura aprender ou faz questão de utilizar, de não respeitar como forma de estabelecer um parâmetro de... Fique bem claro que eu não vou respeitar aquilo que você diz que é normal para você, porque para mim não é. Então, são a questão do respeito, principalmente quando a gente fala de direitos humanos LGBT, os T's, as pessoas transgêneras, são as pessoas que mais sofrem preconceito, são as pessoas mais estigmatizadas socialmente, são as pessoas mais marginalizadas, são as pessoas mais assassinadas. O Brasil é o campeão mundial de assassinatos de pessoas trans. Ele é responsável por 40% dos assassinatos que acontecem no planeta, enquanto o segundo lugar é o México com 12%. Então, nós somos campeões mundiais de assassinato de pessoas trans. Muito mais que o dobro, de 40% para 12% a diferença. Nos últimos 5 anos, no Brasil, foram mortas 600 pessoas trans. E aí a gente não contabiliza, que muitas pessoas falam, porque morreu uma pessoa trans, agora é transfobia. Não, a gente contabiliza somente os crimes que são crimes considerados crimes de ódio. Que são os crimes que envolvem outras questões, como por exemplo, tráfico, outras questões, mas somente os crimes de ódio mesmo que a gente contabiliza. Então, para vocês terem uma noção, que somos responsáveis por 40% desses assassinatos de ódio de pessoas trans. E de pessoas LGBT no geral, o Brasil é campeão mundial também de assassinatos por ódio de gays, lésbicas, bissexuais e de pessoas héteros também, que às vezes são confundidas, não sei se vocês já viram alguns casos, no caso dos irmãos que estavam abraçados e que foram confundidos com gays, onde um acabou morrendo, foram espancados, um acabou morrendo, e pessoas héteros que são vítimas de homofobia por serem confundidos com pessoas gays ou bissexuais. Então, eu acho que a homofobia e a transfobia se tornou uma questão já de saúde pública, de segurança pública, já é uma questão de políticas públicas que precisa mais que urgente ser tratada. Obrigada. Ok? Mais uma dúvida?